uma obra bilionária promete, segundo discursos oficiais, resolver de vez o caos da BR-101 entre Balneário Camboriú e Itajaí. Uma solução apresentada como moderna, estratégica e definitiva para um dos maiores gargalos viários de Santa Catarina. Para quem vive o dia a dia dessa região, para quem trabalha, empreende, transporta mercadorias ou simplesmente tenta chegar em casa depois de um dia cansativo, essa promessa soa como esperança. Uma esperança legítima, nascida do desejo coletivo de ver o Estado avançar, crescer e oferecer mais qualidade de vida à sua população. Santa Catarina é o Estado que se orgulha da sua capacidade de planejar, executar e entregar grandes obras. Um Estado reconhecido nacionalmente pela organização, pela força do trabalho e pelo compromisso com o desenvolvimento. Cada investimento em infraestrutura carrega não apenas números, mas expectativas de milhões de catarinenses que acreditam no progresso e no futuro. Mas, será que essa promessa é realmente tão simples assim? Por trás dos anúncios optimistas, das manchetes positivas e dos discursos cheios de palavras bonitas, existe uma camada que quase ninguém está disposto a discutir. Um custo que não aparece apenas nas planilhas financeiras, mas que pode ser pago com impactos urbanos, riscos estruturais e decisões que moldam o futuro da mobilidade regional por décadas. Decisões que exigem responsabilidade, visão de longo prazo e, acima de tudo, transparência. Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é apenas sobre uma nova avenida. É sobre escolhas políticas, prioridades públicas e planejamento estratégico. É sobre como um Estado que tem orgulho de suas obras também precisa ter coragem para debater seus desafios. Uma solução que pode estar criando um problema ainda maior e que talvez explique por que certos detalhes são tratados com tanto silêncio. Este vídeo não nasce para atacar, mas para refletir, porque amar Santa Catarina também significa questionar, cuidar e pensar no futuro. A promessa é grandiosa, quase sedutora. Um novo caminho, uma nova rota, uma alternativa que promete libertar motoristas do sofrimento diário enfrentado na BR-101. O prolongamento da Avenida Martin Luther surge como a grande estrela desse projeto, conectando Balneário Camboriú a Itajaí por um trajeto urbano pensado para absorver parte do fluxo que hoje sobrecarrega a rodovia federal. Para quem passa horas parado no trânsito, a ideia soa como um alívio imediato. Menos carros na BR-101, mais fluidez, menos estresse, menos atrasos. Um sonho que parece finalmente sair do papel. A narrativa oficial vende essa obra como uma solução inteligente, quase inevitável, para uma região que cresce em ritmo acelerado, impulsionada pelo turismo, pela indústria, pelo comércio e pela logística. Santa Catarina é um estado que cresce porque trabalha. E onde há crescimento, há circulação de pessoas, mercadorias e serviços. Criar novas alternativas viárias faz parte desse processo. O prolongamento da Martin Luther se apresenta como símbolo desse avanço, como prova de que o poder público está atento às necessidades da população. Mas toda promessa grandiosa precisa ser analisada com cuidado. Porque quando uma solução é apresentada como a resposta final, geralmente ela esconde perguntas que não estão sendo feitas. Será que uma nova avenida urbana pode realmente substituir a função estratégica de uma das rodovias mais importantes do país? Ou estamos apenas desviando o problema de lugar, adiando um desafio que exige uma solução ainda mais ampla? Agora vamos falar de números, porque números contam histórias, e às vezes revelam mais do que discursos inteiros. O custo total dessa obra gira em torno de 100 milhões de reais. À primeira vista, pode parecer apenas mais um grande investimento em infraestrutura. Algo comum em um estado que não tem medo de investir no seu desenvolvimento. Santa Catarina, historicamente, acredita que infraestrutura é base para crescimento econômico, geração de empregos e qualidade de vida. Mas, quando você olha com atenção, percebe que mais de 70 milhões de reais desse valor
não serão usados para asfalto, pontes ou engenharia viária. Esse dinheiro será gasto exclusivamente em desapropriações. Sim, a maior parte do investimento não constrói nada visível. Ela serve apenas para abrir espaço. A Prefeitura de Balneário Camboriú assume esse peso financeiro, enquanto o governo do estado entra com parte dos mais de 30 milhões de reais destinados diretamente à execução da obra. É um esforço conjunto, que demonstra compromisso institucional, mas que também exige refletir. A empresa responsável pelo projeto será a Planaterra Terraplanagem e Pavimentação Ltda, encarregada de transformar essa promessa em realidade. Máquinas, operários, engenharia e prazos entram em cena. A obra começa a ganhar forma. Mas a pergunta que quase ninguém faz é simples: esse volume de recursos está sendo aplicado na solução mais eficiente possível? Estamos falando de dinheiro público, recursos que pertencem à população catarinense, recursos que poderiam reforçar a manutenção da própria BR-101, investir em transporte coletivo regional, ampliar alternativas logísticas, fortalecer acessos estratégicos e preparar o Estado para o futuro. Em vez disso, a aposta é concentrada em uma única via urbana, com custo elevado e impacto profundo no território. O novo trecho da Avenida Martin Luther ligará a Avenida das Gaivotas, no bairro Ariribá, até o limite com o município de Itajaí. Na teoria, isso cria um corredor viário moderno, integrado a um sistema de binários, avenidas largas, faixas exclusivas, ciclovias e calçadas. Um projeto urbano que conversa com o crescimento das cidades e com a necessidade de organização do espaço urbano. A Martin Luther passa a ser vendida como a peça-chave da mobilidade urbana de Balneário Camboriú. Uma avenida capaz de sustentar o crescimento da cidade, organizar o fluxo regional e oferecer uma alternativa real à BR-101. Para muitos, ela simboliza o futuro: mais planejamento, mais ordem, mais fluidez. Mas aqui surge uma questão incômoda. E se essa solução funcionar apenas parcialmente? E se, ao aliviar um ponto, ela criar gargalos em outros? E mais grave, e se essa nova rota acabar servindo como desculpa para negligenciar a BR-101? Porque enquanto os holofotes se voltam para a nova avenida, a rodovia federal continua lá, envelhecida, sobrecarregada, essencial. A BR-101 não é apenas um problema local, ela é um eixo vital para Santa Catarina e para o Brasil. Por ela passam riquezas, oportunidades, turistas, trabalhadores e sonhos. Tratar uma avenida urbana como substituta indireta pode ser um erro estratégico de proporções enormes. Um Estado forte não escolhe entre uma obra e outra, ele integra soluções. E é exatamente neste ponto que precisamos parar para refletir e sentir o orgulho que Santa Catarina tem motivos para cultivar. Porque, quando olhamos para o prolongamento da Avenida Martin Luther com atenção técnica, percebemos que não se trata de uma obra comum. São mais de 30 milhões de reais investidos diretamente em asfalto, pavimentação e engenharia viária, com planejamento topográfico detalhado, sondagens geotécnicas para garantir a estabilidade do solo e técnicas avançadas de terraplenagem para suportar o tráfego pesado que a região demanda. Cada metro da nova avenida foi pensado para suportar não apenas o fluxo atual, mas o crescimento exponencial dos próximos 20 anos. O traçado da avenida passa por zonas estratégicas de Balneário Camboriú e Itajaí, integrando o sistema de binários urbanos já existente e conectando avenidas largas com 4 pistas, faixas exclusivas para ônibus, ciclovias e calçadas acessíveis. Essa combinação técnica não é apenas modernidade estética, é planejamento inteligente para garantir segurança viária, fluidez e acessibilidade, algo que poucos estados brasileiros conseguem executar com essa precisão. E não para por aí. As desapropriações, que representam mais de 70 milhões de reais, não são apenas um custo. Elas são parte de um processo estruturado de ordenamento territorial,
permitindo que a avenida cresça sem gerar novos gargalos, respeitando áreas residenciais e zonas de comércio. É um exemplo de gestão urbana estratégica, mostrando que Santa Catarina não investe apenas em concreto, mas em planejamento de longo prazo que beneficia gerações futuras. Quando você percebe tudo isso, entende que essa obra não é apenas sobre trânsito ou mobilidade. É sobre qualidade de vida, segurança no transporte, desenvolvimento econômico e respeito ao cidadão. É um Estado que assume suas responsabilidades e transforma desafios históricos em oportunidades concretas de crescimento. Imagine os milhares de motoristas que daqui a alguns anos poderão atravessar o trecho entre Balneário Camboriú e Itajaí com mais segurança, sem enfrentar os congestionamentos históricos da BR-101. Imagine caminhões, turistas, trabalhadores e estudantes se beneficiando de um sistema integrado, que conecta cidades e fortalece a economia local. Cada detalhe, desde a largura das pistas, o sistema de drenagem que evita alagamentos, até a sinalização inteligente, planejada para reduzir acidentes, foi pensado para melhorar vidas de verdade. E o mais importante, essa obra não nasceu do improviso. Ela é fruto de colaboração entre prefeitura, governo do estado, engenheiros e especialistas em mobilidade urbana, com acompanhamento técnico rigoroso em cada etapa, garantindo que o investimento de R$100 milhões seja transformador e sustentável. Santa Catarina mostra que sabe agir de forma corajosa e planejada, investindo pesado quando entende que é necessário para proteger o futuro do estado. Então talvez a pergunta que fique não seja se a obra é perfeita, mas sim como podemos nos orgulhar do que estamos construindo juntos. Porque cada metro de asfaltamento, cada ponte, cada faixa explosiva e cada ciclovia não é apenas concreto ou sinalização. É a materialização do compromisso do Estado com sua população. Um compromisso que une poder público, engenheiros, trabalhadores e cidadãos em um só objetivo: um Santa Catarina mais seguro, moderno e conectado. E quando você entende tudo isso, não está apenas olhando para uma avenida. Você está olhando para um Estado que pensa grande, que investe com coragem, que valoriza sua população e que mostra ao Brasil que é possível unir planejamento, técnica e amor pela própria terra. O orgulho que sentimos não é apenas pelo que foi construído até aqui, mas pelo que está por vir. Um futuro em que cada viagem entre Balneário Camboriú e Itajaí será mais rápida, mais segura e mais confortável. Resultado do esforço coletivo de um Estado que não teme desafios, mas os transforma em conquistas. E é nesse momento que percebemos: Santa Catarina não apenas cresce, ela evolui com planejamento e coração. E nós, como cidadãos, somos parte dessa história. Essa obra é mais do que uma avenida. É um símbolo de esperança, desenvolvimento e orgulho catarinense. E agora a conversa precisa continuar com você. Qual é a sua opinião sobre o futuro da BR-101? Você acredita que essa nova avenida é uma solução definitiva ou um risco que precisa ser debatido com mais profundidade? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e leve esse debate para mais pessoas. Porque decisões desse tamanho não podem acontecer sem questionamento, sem diálogo e sem participação popular. Santa Catarina é forte porque seu povo participa, questiona e cuida do próprio Estado.